Após conhecer as repartições do espaço dizer para os jovens do projeto. Je crois qu'à l'UNESCO, de façon générale, on parle beaucoup de culture de la paix. Mais on parle de culture de la paix, ce sont souvent des grands mots à l'intérieur de discours prononcés dans des salles de conférence. Na Unesco se fala muito da cultura da paz, mas muitas vezes são palavrões falados em salas de conferências, mas só fica na sala de conferência. Et c'est absolument formidable de voir un petit peu comment ici, dans un contexte où cela veut dire quelque chose, Criança Esperança est capable de développer ce concept de culture de la paix et de l'appliquer à des enfants qui ont effectivement besoin d'être plus en prise avec la paix. É fantástico ver que aqui no Espaço Criança Esperança, num contexto justamente a paz significa algo bem concreto, bem significativo, de ver que os jovens estão trabalhando essas coisas e que criam também as condições de viver realmente essa paz que tanto precisa. Je découvre moi-même, donc ce matin c'est un début pour moi d'apprentissage de ce qui est fait ici, mais véritablement je crois que c'est quelque chose qui peut inspirer beaucoup d'autres communautés à travers le monde et permettre de faire une vraie différence. Parce qu'on parle toujours de faire la différence, mais il y a souvent très loin des mots à la réalité. Ici on voit la réalité. É descobrimento para mim, estou num processo de aprendizagem, mas o mais importante para mim é ver que aqui não se fala, se faz. E isso é a realidade. Isso é algo bem concreto que pode ser muito inspirador para outros. Então, isso precisamos realmente aprender, seguir aprendendo et valorisar. Ce qui me frappe peut-être un petit peu aussi, c'est de voir encore combien, malgré tous les efforts extraordinaires qui sont faits ici, peut-être certaines des communautés qui habitent à l'extérieur, dans les quartiers plus favorisés, ne comprennent pas ce qui se fait ici ou ne le savent peut-être pas suffisamment. Et je crois qu'un des objectifs de nos sociétés aujourd'hui, c'est de vivre ensemble. Et c'est très important. O que me chama a atenção é apesar de muitos esforços feitos para dar a conhecer o Espaço Criança Esperança, muitas das comunidades do asfalto, lá embaixo, não tem noção, não tem conhecimento do que está acontecendo aqui. E isso talvez precisa ser mais, precisamos pensar e trabalhar juntos sobre essas questões, porque o desafio de nossa sociedade é viver juntos. De la même façon que moi j'ai besoin d'apprendre, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'apprendre tout le travail extraordinaire qui visiblement, à l'évidence, est fait ici. Et je voudrais féliciter tous ceux qui au quotidien permettent aux enfants qui sont ici de découvrir une autre possibilité, d'avoir aussi de l'espoir pour leur avenir. Estou descobrindo, mas acho que muitas outras pessoas precisam também aprender o que está fazendo aqui e dá para perceber que essa realidade é trabalhada por muitas pessoas, por muita gente que fazem isso possível e isso tem que ser inspirador para os demais. E isso é muito legal ver que isso é um sinal de esperança e essa esperança é realmente o que a gente precisa hoje. Obrigada. Muito obrigado. O senhor também tem alguma coisa a dizer? Bom, para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui no Espaço Criança Esperança e ver como num dia hoje, vamos dizer, mais normal, que não é um dia de uma visita de uma personalidade especial, mas de ver que as coisas estão acontecendo e de ver que a questão dos afrodescendentes está trabalhada de uma forma muito interessante. Para mim é realmente sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Rafaela Feliciano para a TV Espaço do Rio de Janeiro.